Bom, primeiramente, boa tarde, independente do horário que você estiver vendo esse vídeo. E eu vim falar um pouco sobre a mensagem que Deus me mostrou, pelo menos, durante essa semana, nessas leituras, nesses vídeos. Que uma parte que chamou muita atenção, né, que vou falar um pouco sobre ela, foi a questão de Jesus pedir água para a mulher de Samaria, né, no encontro deles dois, e que o povo samaritano era totalmente inimigo dos judeus, e eles não se falavam, não tinham qualquer conversa. É uma parte que chamou muita atenção porque Jesus sempre fazia o bem sem olhar a quem, né? Ele trazia, independente de quem, e mesmo se alguém fizesse algum mal para ele, independente de quem a pessoa fosse, ele perdoava e ajudava. E também tem a cura do filho do oficial do rei, que foi uma parte muito emblemática, porque era totalmente inimigo dele, né, que queria a morte de Jesus, mas que depois da cura desse filho, a casa deles inteira creram em Jesus. Essa é uma parte que realmente mudou muito. E também os grandes, diversos milagres, que você nunca deve desacreditar no que Jesus pode fazer, independente do que você faça, independente do que você pense, independente do que você possa fazer depois. Sempre, se você pedir perdão, se redimir totalmente a Deus, Ele vai te perdoar, Ele vai te trazer a vida eterna. É isso. Capítulo 4, versículo 46 ao 53, tem a passagem que Jesus cura o filho de um funcionário público. Jesus voltou a Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para Galileia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho, que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário: "Vocês só creem quando vêm grandes milagres." Ele respondeu: "Senhor, venha depressa antes que meu filho morra." "Volte para casa, o seu filho vai viver", disse Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho, encontrou-se com seus empregados que disseram: "O seu filho está vivo." Então ele perguntou que horas o filho havia começado a melhorar. Os empregados responderam: "Ontem, à 1 da tarde, a febre passou." Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: "O seu filho vai viver." Então ele e toda a família creram em Jesus. Nessa passagem podemos ver que esse homem creu na palavra de Deus e quando chegou em sua casa, seu filho já estava curado. Deus quer que sejamos iguais a ele, que não só crer na palavra de Deus, mas viver da palavra. A paz do Senhor. Hoje eu vim aqui trazer uma palavra que está em João 3, 27 e 28. João Batista respondeu: "Ninguém pode receber coisa alguma se não for lhe dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como o seu precursor." Bom, essa palavra me tocou bastante e eu vim aqui falar sobre ela. Como ele diz aqui, ninguém pode receber coisa alguma se não for dada do céu. João Batista, ele não podia dar nada, sabe? Ele não podia curar ninguém. Ele curava porque Deus dava o poder para ele curar, né? Deus usava a vida dele para curar outras pessoas. E ele veio aqui para abrir espaço para Jesus, para pregar sobre Jesus, que o Messias ia vir. E João Batista, muitas pessoas achavam que ele era o Cristo, mas ele sempre falou que ele não era o Cristo, porque o Cristo era muito maior do que ele. Ele dizia que ele não era digno nem de tirar as sandálias do pé de Jesus. E nós somos assim, sabe? Nós viemos aqui, como Jesus já veio, ele vai voltar para nos buscar. E nós estamos aqui para pregar para o mundo, as pessoas que ainda não conhecem a Deus, não conhecem a Jesus, para que elas acreditem em Jesus. Porque muita gente acredita em Deus, mas elas não acreditam em Jesus. E na palavra diz que
Jesus é o caminho. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Todas as pessoas têm que ir a Jesus para que elas vão a Deus. E eu acho que nós precisamos pregar a palavra para essas pessoas e fazer elas entender que Jesus é o caminho. E João Batista diz aqui, né? Nada vem de nós, tudo vem dos céus. E nós precisamos parar com esse negócio que as coisas vieram de mim, eu trabalhei. Mas Jesus te ajudou, Deus te ajudou a conquistar tudo. Você precisa pregar o seu testemunho. Você precisa mostrar para o mundo o que Jesus fez na sua vida para que o mundo veja a Deus. E essa foi a minha palavra. Boa noite. Hoje eu vou fazer meu segundo devocional. Eu vou ler João capítulo 4, versículo 10 ao versículo 14. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo a água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado a água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde poderá conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, para mim, esse trecho, ele foi muito importante. Quando eu estava lendo, eu me senti bem revigorado quando li isso, porque basicamente o que eu entendi é que Jesus é vida, Jesus é esperança, Jesus é luz, Jesus é a salvação. E a água que ele dá é essa salvação. Ele tem o poder de nos salvar do mal e nos manter seguro de toda a maldade e de nos levar para mais perto do reino de Deus. É muito importante que a gente beba dessa água de Jesus para que a gente continue a chegar mais perto de Deus e continuemos fiel a Jesus e continuamos crendo na palavra e que nós podemos viver eternamente junto ao lado de Deus e ao lado de Jesus. Jesus foi até um poço onde lá tinha uma mulher samaritana e ele pediu um pouco de água a ela. E aí eles começaram a conversar, porque ela questionou ele como que um homem judeu pede água a uma mulher samaritana. E em certo momento dessa conversa, Jesus diz a ela: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água, que jorrará até a vida eterna. Essa parte da conversa se encontra em João 4, do versículo 13, no versículo 13 e 14. E o que Jesus quer dizer com isso? Hoje em dia, principalmente hoje em dia, a gente tem muita gente tentando se saciar com coisas que são totalmente momentâneas, né? Com felicidades momentâneas, onde você chega em casa e tudo passa, seus problemas voltam, você tá sozinho ali, cheio de problemas. E essa parte, isso da felicidade momentânea que a gente acaba procurando por aí, é a água do poço, né? A qual Jesus diz que você beberá e tornará a ter sede. E quando a gente vai para Jesus, quando a gente segue o caminho de Jesus, a gente tem uma felicidade eterna. E mesmo que a gente tenha alguns problemas, Jesus vai estar sempre conosco. Então essa é a parte onde ele diz que se você beber da água que ele der, você nunca mais vai ter sede e essa água vai virar uma fonte. Então Jesus vai estar sempre com você se você beber da água que ele der. E a sua felicidade, né, não vai ser momentânea. Isso não vai ser momentâneo, ao contrário
coisas que a gente às vezes vai atrás para se saciar e acaba ficando pior ainda. Senhor, irmãos, hoje eu vim compartilhar um texto bíblico. O texto bíblico se encontra em João, capítulo 4, no versículo 27 a 38. A palavra de Deus diz assim: Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse conversando com uma mulher. Todavia, ninguém lhe perguntou: que queres saber ou por que falas com ela? A mulher então deixou seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: Vinde e vede um homem que me diz tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Então os discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém teria trazido alguma comida para comer? Explicou-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dizeis vós: Ainda há 4 meses para a colheita? Eu, porém, vos afirmo: Erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Aquele que ceifa recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. E assim que se alegram juntos o semeador e o ceifeiro. Desta forma é um verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu vos enviei para ceifar o que não plantaste. Outros realizam cultivo e vós usufruístes do labor deles. Bom, este é um texto bíblico muito interessante. E o que Jesus quer dizer nessa palavra é que Deus é o semeador, nós somos a colheita e Jesus é o ceifeiro. Nós estamos prontos para receber a palavra de Deus no nosso coração. E é isso que Jesus quer explicar para os discípulos nesses textos bíblicos. É um texto bíblico bem interessante de se ler e eu aconselho vocês lerem também, mesmo eu já tendo lido aqui. Fica a dica para todo mundo ler. Bom, é isso que eu vim dizer nesse vídeo. Eu espero que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. A paz do Senhor a todos, e gostaria de compartilhar um pouco dos ensinamentos que eu obtive lendo João capítulo 5, do versículo 1 ao 9. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto ao porto de ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Então, o que eu aprendi nesse versículo aqui, neste capítulo, foi que independente do tempo, quanto você sofra, Jesus não vai largar de você, né? O homem estava 38 anos doente, enfermo, né? Mas Jesus sempre viu que ele sempre foi daquele jeito, mas estava esperando apenas a hora certa para ajudá-lo, né? E era sábado e não podia haver algum tipo de trabalho. Então isso representa que, independente das circunstâncias, da lei, da época, Jesus vai te ajudar de qualquer forma. E ele pode te curar, né? E quando você está sozinho, quer dizer que ele é seu único amigo, né? E foi isso o ensinamento que eu obtive. E é isso.